Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender sobre os carboidratos, aprender a classificá-los e também as suas principais funções. Esse assunto está no capítulo 5 de Biologia 1, na página 374 da apostila. Os carboidratos, eles recebem esse nome porque eles têm em sua composição carbono, hidrogênio e oxigênio. Eles são conhecidos também como glicídios, açúcares ou hidratos de carbono. Então eles têm carbono na sua composição, hidrogênio e oxigênio. São moléculas essenciais para o nosso organismo porque eles têm uma função energética primordial. Outra função é a produção de energia, porque além de armazenar a energia em compostos grandes, eles também vão fornecer essa energia para as células dos seres vivos e também em alguns seres vivos, em algumas células, vão ter a função estrutural. Nos vegetais, a molécula de carboidrato que vai conferir uma reserva de energia, a gente chama de amido, e nós encontramos nas raízes e nos caules dos vegetais. Já nos animais, nos seres humanos também, nós encontramos essa grande molécula de carboidrato no formato de glicogênio. Em que local? No fígado e nas nossas células musculares. Ambos carboidratos de armazenamento são moléculas grandes que nós vamos aprender a classificá-los como polissacarídeos. Os alimentos ricos em carboidratos, eles são as principais fontes de energia para o nosso organismo e nós conseguimos o carboidrato através da ingestão, porque nós somos animais heterótrofos, então nós precisamos nos alimentar daquilo que o meio ambiente fornece para cada um de nós. Já os vegetais, eles produzem o seu carboidrato através da fotossíntese. Então, para a função estrutural dos carboidratos, eles vão estar constituindo as nossas células, vão estar ali na estrutura da célula e internamente no citoplasma da célula nós temos carboidratos preenchendo as moléculas de DNA e RNA, como sendo o açúcar desses ácidos nucleicos que nós encontramos no nosso material genético, tanto no núcleo da célula quanto no citoplasma da célula. Os carboidratos, eles vão estar também na membrana plasmática da célula, formando aí uma molécula juntamente com as proteínas para fazer o reconhecimento de outras estruturas e substâncias, que a gente chama de glicocálix. Faz esse reconhecimento celular. As principais fontes de carboidratos que nós podemos ingerir são os grãos, vegetais, melado, frutas e açúcares de modo geral. Eles vão dar energia para o nosso cérebro, para a nossa medula, para nervos e para todo o nosso metabolismo. Todas as nossas células dependem dos carboidratos para fazer o seu metabolismo. Com exceção do mel, que é um carboidrato de origem animal, todos os outros carboidratos que nós conseguimos encontrar na natureza são de origem vegetal. E nós vamos encontrar em cereais, em raízes e tubérculos, em leguminosas e frutas. Então, com relação à classificação dos carboidratos, eles vão ser classificados de acordo com a quantidade de moléculas em sua estrutura. Então, eles podem ser monossacarídeos, oligosacarídeos ou polissacarídeos. Os monossacarídeos, eles vão ser aqueles com poucos carbonos. Então, a gente vai ter aí uma classificação entre 3 carbonos na sua molécula até 7. Então, triose tem 3, tetrose 4, pentose 5, hexose 6 carbonos e heptose 7 carbonos. Os principais monossacarídeos, então, que a gente encontra aí nos seres vivos são as pentoses, que tem 5 carbonos, e as hexoses, que tem 6 carbonos. Por exemplo, as principais pentoses, nos nossos ácidos nucleicos, a ribose, que é o açúcar presente no RNA, e a desoxirribose, que é o açúcar presente no DNA, que dá o nosso material genético e todas as nossas características genéticas. Então, eu já comentei que os autótrofos, que são os seres fotossintetizantes, eles conseguem produzir o seu próprio carboidrato através de processos fotossintetizantes. Já os heterótrofos, eles vão ter que obter o açúcar através da alimentação, que eles não têm a capacidade fotossintética. Já os oligossacarídeos,
são aqueles carboidratos que têm mais, né, de uma cadeia aí de monossacarídeos. Então tem mais de um monossacarídeo. Então é o encontro aí de outro monossacarídeo. Por exemplo, os disacarídeos são formados aí pela união de dois monossacarídeos. Exemplo, a sacarose, a lactose e a maltose. A sacarose a gente encontra nos vegetais. É encontrado na cana-de-açúcar, na beterraba, na uva e no mel. Quando quebramos uma molécula de sacarose, encontramos quem? Encontramos monossacarídeos, como a glicose e a frutose. E aí a gente utiliza, né, para fabricar sorvetes, balas, doces, enfim, uma gama de produtos alimentícios. Já a lactose é o açúcar encontrado no leite, ele também é um disacarídeo. Quando a gente encontra nos mamíferos a produção da lactose através das glândulas mamárias, né? As glândulas mamárias, elas vão liberar o leite com esse açúcar que a gente chama de lactose. E é encontrado no leite, nos derivados como queijo, requeijão e iogurte. A maltose, outro disacarídeo, ela é encontrada no malte. É obtido por meio, então, da ingestão de enzimas que são capazes de quebrar o amido. Quem é o amido mesmo? É o açúcar de reserva dos vegetais. Aí a outra classificação dos carboidratos são os polissacarídeos. Os polissacarídeos são aqueles carboidratos pela união de vários monossacarídeos, mas muitos monossacarídeos mesmo. A exemplo, o amido, que é aquele açúcar de reserva vegetal, o glicogênio, que é o açúcar de reserva animal, e a celulose. A celulose está na parede celular dos vegetais e para falar dela, dessa questão de quantos monossacarídeos, ela tem cerca de 4.000 moléculas de glicose. O amido constitui então a reserva dos vegetais, ele é o açúcar de reserva dos vegetais, a gente encontra nas raízes e no caule dos vegetais, por isso que alimentos ricos, né, nessas raízes em caules, elas têm uma quantidade bem considerável de carboidratos. O glicogênio já é o nosso carboidrato de reserva, o carboidrato de reserva animal que nós encontramos nas nossas células do fígado e músculos. A celulose é um polissacarídeo, né, com muitos monossacarídeos e a gente encontra na parede celular dos vegetais, conferindo aí uma maior resistência e impede a perda excessiva de água dos vegetais, combatendo a desidratação dos vegetais. Como os polissacarídeos, eles são macromoléculas, são moléculas muito grandes de carboidratos, eles vão sendo degradados através do tubo digestivo, né, nos animais, por exemplo, e eles vão sendo quebrados em moléculas menores, porque elas não vão adentrar nas nossas células como moléculas grandes, assim como as moléculas de glicose. Isso vão sendo degradados através de enzimas presentes no nosso trato digestivo. Existem também alguns polissacarídeos que são nitrogenados. O que é isso? São carboidratos grandes que têm nitrogênio também na sua composição, além de carbono, hidrogênio e oxigênio. Onde nós encontramos? No exoesqueleto de alguns artrópodes, né? Aquele esqueleto que a gente vê que é externo, que vai sofrer a muda, a equidise, por exemplo, numa aranha, num gafanhoto. Nesses artrópodes, esse exoesqueleto é formado de um polissacarídeo nitrogenado. E também no ácido hialurônico, que é uma substância que vai preencher alguns espaços em células. Então a gente encontra na pele de pessoas mais jovens, né? E ela confere uma elasticidade também. Que algumas pessoas fazem, inclusive, o botox, né? Enfim, e aí utiliza algumas toxinas de alguns seres vivos e também vai ter na composição esse ácido hialurônico. Por qual motivo a glicose é armazenada na forma de polímeros? Eu vou ingerir um alimento e a glicose ela está como um polissacarídeo, ela está como uma macromolécula. Ela vai sofrendo degradação ao longo do nosso tubo digestivo, lá no intestino delgado, vai ser absorvido, só que ela vai cair na corrente sanguínea, vai chegar no fígado e vai ser armazenado numa macromolécula de novo. Então era macro, ficou micro, depois ficou macro de novo. Por que disso? Se ficar um monte de moléculas de glicose dentro do fígado,
vai acontecer a entrada de água por conta da pressão osmótica numa célula que é no tecido nosso hepático, no tecido aí do fígado, e isso não é bom para a célula, deixá-la muito inchada, muito cheia de água. Então ela fica como uma macromolécula que não vai ficar pedindo para que a água entre, e ela só vai ser quebrada em glicose de novo quando a gente estiver na situação de jejum e o hormônio glucagon chegar no fígado, quebrar essa macromolécula em micromolécula. E aí as nossas células recebem a glicose. A ingestão de carboidratos, ela é importantíssima, né? Fato esse que nós precisamos ter em todas as nossas refeições uma quantidade de carboidratos por conta do potencial energético que eles conferem para o nosso metabolismo. Atletas, por exemplo, devem consumir uma quantidade aí considerável de carboidratos para repor tudo aquilo que eles perdem através da sua atividade física. Porém, se eu ingerir exageradamente carboidratos e não fizer uma atividade física e não gastar esse acúmulo energético, isso pode causar algum dano à saúde, porque ele vai ser convertido em gordura e açúcar que vai ficar depositado no corpo, causando um problema da obesidade. Então, nós vimos hoje a classificação dos carboidratos, né? Que eles são classificados em monossacarídeos, oligo e polissacarídeos. As funções, né? Que são as funções de armazenamento energético, a função energética propriamente dita e a função estrutural. Aqueles polissacarídeos nitrogenados que a gente vê no ácido hialurônico e também no exoesqueleto de artrópodes, e vimos também a importância de ingerirmos carboidratos de maneira correta em nossa alimentação para ter energia suficiente para o nosso metabolismo. Então é isso, até a próxima aula onde nós faremos resolução de exercício.